Olá, o meu nome é Cirlane, eu sou farmacêutica, gerente da qualidade da Personale. Nós iremos iniciar agora o treinamento sobre o Guia Prático de Padronização de Orçamentos. O objetivo desse guia é facilitar a forma de fazer orçamento e também tirar as principais dúvidas que acontecem durante o dia a dia. O guia de acesso objetivo, acesso rápido, tem na sua versão física e também na sua versão digital. Estará sempre disponível para todos que precisarem acessá-lo. Esse treinamento irá abordar os seguintes temas: padronização de líquidos orais, padronização de gel hormonal, padronização de formas farmacêuticas contemporâneas, padronização de sabores, padronização de veículo para xarope e também a padronização de orçamentos. Nós iremos iniciar esse treinamento com a padronização de líquidos orais. Quando falamos sobre líquidos orais em manipulação, temos que ter em mente 3 grandes grupos. O primeiro, que é xarope, o segundo, que são as gotas orais, e o terceiro, que se refere aos V-shots ou flaconetes. O objetivo da padronização de líquidos orais vai ser garantir estabilidade, melhorar a palatabilidade, a eficácia e também a administração oral dos fármacos solúveis ou suspensos. Hoje, uma das grandes dúvidas que acontece durante o dia a dia é você saber qual a quantidade de matérias-primas associadas ou isoladas que pode ser feita em uma determinada forma farmacêutica. Um exemplo prático. Hoje o xarope, ele vem bastante prescrição para cada 5 ml, para cada 10 ml ou para cada 1 ml. E afinal de contas, quantos miligramas de matéria-prima eu posso fazer para cada uma dessas unidades? Nós desenvolvemos uma tabela prática onde tem uma proporção direta. Primeiro, o xarope ele é feito o orçamento na espécie 12. E eu tenho que considerar que, para cada 1 ml de xarope, comporta até 100 mg de matéria-prima. Assim, de forma correspondente, se eu tenho 2 ml de xarope, eu posso fazer até 200 mg de matéria-prima. Se eu tenho 3 ml, caberá 300 mg. A maioria dos xaropes entra ali numa quantidade de volume de uma posologia para cada 5 ml. Se eu tenho essa posologia para cada 5 ml no receituário, eu posso orçar até 500 mg de matéria-prima. Uma outra unidade que sai bastante, um outro volume que sai bastante é 10 ml. 10 ml comportará 1000 mg ou 1 grama de matéria-prima. Um exemplo prático: se eu tenho uma formulação, um xarope com uma matéria-prima chamada glutamina. Eu tenho na prescrição da glutamina 500 mg. Eu quero fazer essa glutamina em xarope. Se eu tenho glutamina 500 mg, eu irei precisar fazer para cada 5 ml de xarope. Então, eu consigo solubilizar perfeitamente essa quantidade de glutamina em 5 ml de xarope. E a quantidade total desse xarope, que é o contém, vai depender de quantos dias o paciente vai administrar essa formulação. Se ele administrar, por exemplo, se o paciente está prescrito glutamina, 500 mg, tomar 5 ml uma vez ao dia, e esse paciente vai fazer uso durante 30 dias, então vou multiplicar 5 ml vezes 30 dias. E o contém vai ser 150 ml. Então, essa tabela esclarece de forma prática até quantos miligramas eu posso fazer para cada determinado volume. Continuando, nós temos o V-shot. O V-shot é também conhecido como o flaconete, também orçado na espécie 12. Só que o V-shot ele já tem volumes definidos.
Nós temos o V-Shot, que é o flaconete menor, que tem 10 ml em volume, e temos o V-Shot do frasco maior, que é de 20 ml. Quanto de matéria-prima eu posso fazer em cada um desses flaconetes? O V-Shot, se eu for fazer o V-Shot de 10 ml, eu posso fazer até 3 gramas de matéria-prima. Se eu for fazer um V-Shot de 20 ml, eu posso fazer o orçamento com até 6 gramas de matéria-prima. Digamos que eu preciso fazer, que eu tenho uma prescrição que eu receba com creatina. Creatina, 5 gramas, fazer um V-Shot ao dia. Se a minha creatina é 5 gramas, automaticamente, olhando para a tabela, eu já consigo verificar que eu não consigo fazer essa creatina no V-Shot de 10 ml, porque ele cabe apenas 3 gramas. Mas eu consigo fazer o orçamento dessa creatina no V-Shot de 20 ml, porque ela comporta 6 gramas de matéria-prima. Então, sabendo a quantidade de miligrama da matéria-prima, eu consigo saber se eu vou utilizar um V-Shot de 10 ml ou um V-Shot de 20 ml. Se fosse o caso de um Morosil, um V-Shot, manipule um V-Shot de Morosil 500 mg. Nesse caso, eu usaria a primeira opção, pois o V-Shot de 10 ml comporta até 3 gramas e a prescrição seria 500 mg apenas. Uma outra fórmula farmacêutica, também líquida, que tem bastante questionamento, são as gotas sublinguais ou as gotas orais. Até quantos miligramas vai comportar em cada gota? De forma prática, aqui também nós organizamos a tabela da proporção de miligrama por gota. Então, em uma gota, cabe até 10 miligramas de matéria-prima. Em 2 gotas, comportará até 20 miligramas de matéria-prima. Em 3 gotas, comportará 30 miligramas de matéria-prima, assim respectivamente, até completar aqui 10 gotas. 10 gotas comportam até 100 miligramas de matéria-prima. Então, de acordo com a prescrição, eu posso avaliar até qual é a capacidade, qual é o miligrama e quantas gotas eu poderei fazer aquele orçamento. É diretamente proporcional, assim como o caso do xarope. Se eu tenho uma prescrição, por exemplo, de metilcobalamina 1 miligrama, 1 micrograma, administrar 5 gotas ao dia. Se a metilcobalamina 1 micrograma, eu posso fazer, e no receituário tiver que é para 5 gotas, eu vou fazer esse orçamento da metilcobalamina 1 micrograma para cada 5 gotas. Mas se no receituário só tiver metilcobalamina 1 micrograma, uma dose ao dia, eu consigo fazer essa metilcobalamina na primeira opção, porque é 1 micrograma. Se é 1 micrograma, ele vai comportar nessa primeira opção aqui de uma gota. Então, é importante atentar no momento do receituário. Se o receituário já sinaliza para quantas gotas eu tenho que fazer o orçamento, eu sigo a recomendação do receituário, também avaliando se vai comportar. Se no receituário não há, pede o ajuste por dose, eu utilizo a tabela e consigo fazer a correspondência direta. Nós falamos sobre gotas sublinguais e gotas orais, sobre V-Shot e também falamos sobre o xarope. Uma correspondência matemática direta para saber, por exemplo, se eu tenho 1 ml de xarope, ele comporta 100 mg de matéria-prima. Se eu tenho 10 ml de V-Shot, vai comportar até 3 gramas de matéria-prima. E se eu tenho uma gota, ela vai comportar até 10 miligramas de matéria-prima. Essa é a regra geral.
em que casos essa tabela ela não se aplicará de forma direta. Em casos onde se utiliza o fator de correção. O que é o fator de correção? Aqui tem uma tabela com zinco, cobre, magnésio, cálcio e ferro. Essas são as principais matérias-primas que têm um volume maior de demanda, na qual utiliza-se o fator de correção. E afinal de contas, o que é um fator de correção? O fator de correção ele é um número que ele vai ser utilizado para ajustar a quantidade da matéria-prima que ela vai ser pesada e manipulada para garantir que o paciente receba a dose exata daquele princípio ativo. Então, um exemplo prático. Se eu tenho uma prescrição de zinco, 20 miligramas em gotas, eu tenho que aplicar o fator de correção 3 para corrigir. Então, essas 20 miligramas já não seriam somente 20 miligramas em forma de pó para pesar. Seria aproximadamente, multiplicando aí, aplicando um fator de correção, aproximadamente 60 miligramas. Então, se eu fosse fazer o zinco em gotas, 20 miligramas, esse zinco não comportaria em cada 2 gotas. Se ele é 20 miligramas, mas tem um fator de correção 3, basicamente, eu teria que pensar que esse zinco iria para aproximadamente 60 miligramas. Então, essas 20 miligramas de zinco comportariam em 6 gotas. Então, o fator de correção vai servir para ajustar. Se eu tiver um magnésio, por exemplo, 200 miligramas em xarope, lá na tabela do xarope, acima, 200 miligramas caberia em 2 ml. Mas o magnésio tem um fator de correção 3. Então, aplicando essa correção, ele teria aproximadamente 600 miligramas. E no lugar de comportar para cada 2 ml, esses 200 miligramas de magnésio corrigido seriam ajustados para cada 6 ml. Então, o fator de correção ele serve para ajustar matérias-primas que precisam ser corrigidas para serem pesadas e manipuladas. Então, são as exceções onde as tabelas acima, a tabela da conversão não vai funcionar de forma direta, e sim considerando o fator para corrigir. Finalizamos nessa primeira parte sobre a padronização de gotas, de padronização de líquidos. Iremos continuar agora a segunda sessão, que fala sobre a padronização de gel e de gel hormonal. A forma farmacêutica gel, ela deve ser orçada na espécie 10, que é a espécie específica para fazer o orçamento de gel hormonal ou também dos demais tipos de gel, gel vaginal e qualquer outro gel que seja de qualquer outro gel, sempre vai ser utilizada a espécie 10. A padronização dessa espécie, ela visa ter um objetivo de garantir consistência, segurança, a eficiência dos processos farmacêuticos e é amplamente também utilizada para hormônios como estradiol, progesterona, testosterona. Em específico, vamos começar a falar sobre o gel hormonal. Por quê? O gel hormonal ele tem a sua particularidade. Em que sentido? Hoje, nós temos fisicamente 2 tipos de frasco para o gel hormonal. O frasco com 30 gramas e o frasco com 15 gramas. Esses frascos, particularmente, têm volumes diferentes, volume ou vazão diferente.
O que significa dizer? Quando o cliente apertar o frasco para sair a quantidade, o frasco de 30, que é o maior, ele libera 1 grama por aplicação. Se o cliente tem um frasco menor, que é o frasco de 15 gramas, cada vez que ele aperta o frasco, sai a quantidade de 0,2 gramas. Assim como nós verificamos acima nas formas farmacêuticas de líquido, a forma farmacêutica gel, ela também tem uma determinada quantidade de matéria-prima que comporta. Se eu tenho frasco de 30 gramas e cada vez que eu aperto esse frasco sai 1 grama, eu consigo fazer no orçamento, consigo colocar de matéria-prima até 300 miligramas. Se eu tenho um frasco menor, onde eu aperto e ele sai 0,2 gramas, eu consigo orçar em matéria-prima, consigo colocar em matéria-prima nesse gel até 60 miligramas. Essas quantidades máximas que nós podemos fazer no orçamento e manipular, ela considera a solubilidade, considera a estabilidade e a segurança da formulação. Por exemplo, se eu tenho frasco grande, ele tem esse volume, sai essa vazão de 1 grama, e de repente no orçamento eu esqueço dessa observação, 300 miligramas, e faço para cada 500 miligramas. Tecnicamente, não seria viável fazer. Essa formulação ela não teria estabilidade. Então, o laboratório não irá manipular, pois na técnica da manipulação não é possível comportar toda essa quantidade de pó em 1 grama desse gel. Então, é importante também aqui destacar sobre essas particularidades do gel hormonal e que a espécie 10 serve para fazer o orçamento de gel, de todo o gel no geral, e considerar as particularidades quando se realizar o orçamento de gel hormonal, escolhendo as embalagens específicas. Vamos dar continuidade agora na próxima sessão, que trata sobre a padronização de formas farmacêuticas contemporâneas. O que são as formas farmacêuticas contemporâneas? As formas farmacêuticas contemporâneas, elas são novas apresentações de medicamentos que vão além das formas tradicionais. As formas tradicionais já conhecidas são as cápsulas, as pomadas, os xaropes, os comprimidos. As formas farmacêuticas contemporâneas, elas são diferenciadas, elas melhoram a adesão ao tratamento, elas facilitam a administração para pacientes e atendem necessidades específicas, principalmente de pacientes que têm mais dificuldade para fazer a administração de medicamentos. São pacientes pediátricos, são pacientes geriátricos, pacientes aí voltados no grupo da estética, medicina integrativa, que são pacientes que tomam vários medicamentos ao dia e que também um paciente que toma vários medicamentos ao dia, digamos que ele toma 5 cápsulas por dia de medicamento diferente. Se um desses medicamentos for feito em sachê, for feito em chocolate, já vai facilitar essa adesão ao tratamento. Quais são, então, hoje, as formas farmacêuticas diferenciadas, contemporâneas, que nós trabalhamos na farmácia de manipulação? Aqui estão todas listadas quais são e também qual a capacidade máxima que nós conseguiremos fazer naquela forma farmacêutica, qual o volume dessa forma farmacêutica e também como padronizar, como fazer o cálculo desse orçamento. Primeiramente, quais são essas formas farmacêuticas? A jujuba, o pirulito, o chocolate terapêutico, o drops de chocolate, a pastilha sublingual pequena, a pastilha sublingual grande, o filme orodispersível, o supositório adulto, o supositório infantil
e também o óvulo. Nós temos uma espécie específica no Fórmula Certa para fazer o orçamento dessas formas farmacêuticas diferenciadas. A espécie específica é a espécie de número 5. E o que foi atualizado sobre a forma de orçamento dessas espécies, dessas formas farmacêuticas? Como deverá ser feito o orçamento de cada uma delas? A jujuba, por exemplo, ela tem uma capacidade até de 1,5 gramas de matéria-prima. A capacidade máxima da forma da jujuba, de forma prática, é quanto pesa cada jujuba. Cada jujuba medicamentosa, ela pesa, depois de pronta, 5 gramas. E a capacidade da forma dela é 5 gramas. Se a prescrição tem fazer uma jujuba ao dia durante 30 dias, então o meu total vai ser 150 gramas. Eu não vou colocar a quantidade, eu vou utilizar a espécie 5, colocar o volume 5, que é o peso de cada jujuba, vou detalhar o orçamento e para calcular o contém, eu vou utilizar o peso de cada jujuba, que é 5 gramas, vezes a quantidade de jujubas prescritas. Se são 30 jujubas prescritas, eu vou multiplicar esse volume, o peso de cada jujuba é 5 gramas, vezes 30 jujubas, então o meu contém será 150 gramas. Mais à frente no treinamento, nós iremos verificar a tela com os orçamentos. O pirulito. O pirulito ele cabe até 2,7 gramas de matéria-prima. E o peso de cada pirulito, de cada unidade de pirulito, é 9 gramas. Então, vou multiplicar, se eu quero saber o meu contém no Fórmula Certa, eu vou multiplicar 9 vezes a quantidade, 30 dias, 60 dias, vezes a quantidade de pirulitos que estarão prescritas no receituário. Chocolate terapêutico. Chocolate terapêutico nós temos dois tipos. O chocolate terapêutico da forma maior, onde essa forma maior, cada chocolate pesa 6 gramas, e eu consigo colocar de matéria-prima até 3 gramas. Eu tenho também uma forma menor que chama drops de chocolate. O drop de chocolate, ele pesa 1,5 gramas e ele comporta até 450 miligramas de matéria-prima. Lembrando que os nossos chocolates terapêuticos, eles são feitos de 70% cacau, são isentos de lactose e também são isentos de glúten e lactose. Pastilha sublingual, nós temos também dois tamanhos diferentes. Temos a pastilha P, que é a pastilha pequena. A pastilha pequena, o peso de cada uma é 0,3 gramas. E ela comporta até 90 miligramas de matéria-prima. A pastilha G, que é a pastilha grande, o peso dela é 1 grama. Então, ela vai comportar até 300 miligramas de matéria-prima. Temos também o filme orodispersível. O filme orodispersível, o peso do filme em forma de fitinha quadrada já cortada, é 0,33 gramas e ele caberá até 90 miligramas de matéria-prima. Supositório também temos disponível para manipulação duas formas, que é a forma do supositório adulto, que pesa 3,5 gramas e comporta até 1 grama de matéria-prima. O supositório infantil, que tem o peso individual de 1 grama e vai comportar até 300 miligramas de matéria-prima. E, por fim, das formas farmacêuticas diferenciadas, nós temos o óvulo, que tem o seu peso individual de 7 gramas e comporta até 2,1 grama de matéria-prima.
Então, essas são as nossas formas farmacêuticas diferenciadas. Essa tabela estará disponível sempre para consulta, porque sempre que for feito o orçamento, vocês precisarão saber qual é o peso de cada uma dessas formas farmacêuticas para poder multiplicar pela quantidade que está sendo solicitada e então fazer o cálculo para o contém. Lembrando que, quando se trabalha com uma forma farmacêutica diferenciada, é importante saber que nem todas as matérias-primas são possíveis de fazer em formas farmacêuticas diferenciadas. Tem matérias-primas, por exemplo, que elas não podem ser aquecidas. Se eu tenho uma matéria-prima que eu não posso aquecer, então eu não posso manipular e de repente num chocolate ou num pirulito que vai trabalhar com aquecimento. Outra coisa também é que tem matérias-primas que elas têm um gosto residual, gosto característico muito acentuado. Então, ou são muito amargas. Então, por mais que sejam formas farmacêuticas diferenciadas, tem matéria-prima que apresenta um gosto muito amargo ou muito característico, que mesmo em forma de chocolate, esse sabor não vai conseguir ser mascarado. Então, o ideal é que essa manipulação siga a fórmula de cápsula normal e não que seja utilizada uma forma farmacêutica diferenciada, porque tecnicamente não vai ser possível mascarar o sabor da matéria-prima. Um exemplo clássico é o teacrine. O teacrine ele tem um sabor bem amargo, então nós não conseguimos manipular o teacrine em nenhuma dessas formas farmacêuticas diferenciadas, porque não é possível mascarar o sabor. A berberina também tem um sabor característico bem específico e é inviável fazer a manipulação em forma farmacêutica diferenciada, porque a palatabilidade do medicamento não fica boa. Então, devemos considerar a capacidade máxima da matéria de cada forma farmacêutica e também considerar se essa matéria-prima ela tem um gosto característico ou não. Essa informação técnica ela pode ser obtida aí através, vocês podem consultar o gestor de loja diretamente, que ele entrará em contato com o laboratório para verificar as características da matéria-prima e verificar se podemos fazer numa forma farmacêutica diferenciada, né, ou não. Continuando, nós iremos falar agora, iniciamos a seção 4, que é sobre a padronização de sabores. Bom, a padronização de sabores da forma farmacêutica é uma estratégia essencial para garantir a adesão ao tratamento, a segurança do paciente e também a consistência na produção. De forma prática, foram realizados testes com os determinados sabores para verificar quais sabores são melhores para determinadas formas farmacêuticas. Então, uma observação muito importante também é destacar que a Personalia trabalha com todos os sabores utilizados pela Personalia são isentos de aditivos artificiais. Os nossos sabores, eles não contêm corantes artificiais e também não contêm adoçantes artificiais. Os nossos sabores, eles são constituídos por adoçantes naturais, como xilitol e estévia, e também utilizam corantes naturais, corantes de fontes naturais, sejam de frutas ou obtidos de formas naturais. Então, hoje, nós
nós temos os sabores específicos. Descontinuamos os sabores foram descontinuados alguns sabores, e os sabores que serão válidos serão os seguintes. Foi descontinuado o sabor de baunilha e descontinuado também o sabor de menta para as pastilhas. Como ficou a configuração atual para os sabores? Se for xarope, os sabores disponíveis para o xarope serão morango, laranja, chocolate e o xarope sem sabor. O Vexote tem disponível morango, uva, abacaxi, limão e sem sabor. Gotas oleosas, gotas orais oleosas e aquosas, foi descontinuado o sabor menta e está disponível o sabor laranja e o sem sabor. Sachê. Temos disponível o sabor de morango, laranja, uva, abacaxi, limão e sem sabor. Goma e pirulito, temos disponível morango, uva e sem sabor. E o shake, temos disponível morango, chocolate e sem sabor. Uma observação muito importante. Em todas as formas farmacêuticas citadas, tem a opção sem sabor. Na opção que é sem sabor, eles são isentos de sabores, contudo, elas possuem um adoçante natural, que é o estévia e o xilitol. Então, quando você faz um xarope e não orça nenhum sabor, ele vai somente com adoçante natural. O objetivo do adoçante natural nas formulações sem sabores é ajudar a mascarar o sabor residual das matérias-primas. Então, todas as opções que são sem sabor, elas possuem aí o adoçante natural em todos esses sabores disponíveis. Continuando, vamos falar agora, começamos a seção 5, para falar sobre a padronização de veículos para xarope. A fim de facilitar a forma de orçamento, foram padronizados 2 tipos de veículo para xarope. Hoje, a Personale trabalha com o xarope Diet Stevia e também com o xarope especial. Esses 2 xaropes disponíveis, eles não contêm açúcar, não contêm conservantes, não contêm corantes e também não contêm adoçantes artificiais. Então, os nossos xaropes, eles são 100% limpos de açúcar, conservante e corante e adoçantes artificiais. Quando eu devo usar o xarope especial? O xarope especial é o xarope de primeira escolha para a maioria das prescrições. É um xarope que ele tem uma consistência maior e ele só não pode ser utilizado para medicamentos de controle especial e medicamentos e antibióticos. E tirando as exceções também, que são os xaropes com ativos específicos. Então, se eu tenho um xarope de vitaminas e minerais, xarope especial. Se tem um xarope de sertralina, é um medicamento controlado. A sertralina, ela entra na categoria de xarope específico. Então, se eu tenho os xaropes, qualquer xarope no geral, eu utilizarei o xarope especial. Se for um medicamento de controle especial ou um antimicrobiano, eu vou utilizar o xarope Diet Stevia.
E quais são as exceções? Onde eu não irei utilizar nem o xarope especial e também não vou utilizar o xarope DAT Stevia, para essa categoria aqui em específico, que são os xaropes de ativos específicos. Essa categoria ela foi criada porque por conta de sabor amargo ou pH, ou para corrigir uma estabilidade na formulação. São xaropes que eles não são compatíveis tecnicamente nem com xarope especial e nem com xarope da stevia. Então foi criado um xarope específico para cada um desses xaropes. Ah, eu preciso decorar quais são esses xaropes? Não. Quando você digitar quais são os xaropes primeiramente, o xarope para furosemida, que é um xarope que não tem sabor, o xarope para pellet, chocolate, hoje tem em três casos que iremos utilizar, o xarope de omeprazol, xarope de lansoprazol e o xarope de esomeprazol, xarope para sertralina, morango, xarope para timomodulina, morango, xarope para griselfulvina, morango, xarope para metotrexato, morango, e xarope ácido lático e framboesa. Ah, eu preciso decorar todos esses xaropes, já apareceu um receituário, xarope de sertralina. E esse xarope de sertralina eu não posso orçar lá no xarope da stevia. Quando você digitar sertralina, automaticamente vai aparecer uma telinha no Fórmula Certa para você. Em caso de xarope, fazer o orçamento em xarope para sertralina morango. Se você digitar timomodulina, vai aparecer a telinha para você na Fórmula Certa com aviso. Em caso de xarope, fazer o orçamento em xarope para timomodulina morango. Então, você não precisa decorar as exceções. Elas estão disponíveis no nosso guia de bolso, mas o nosso próprio sistema Fórmula Certa irá aparecer a mensagem de alerta sinalizando que esse xarope não poderá ser orçado nem no xarope especial e nem no xarope da stevia, porque ele tem o seu próprio xarope específico que leva em consideração quanto a sabor, quanto a estabilidade, quanto ao pH. Eles têm um xarope ideal, que já foi testado e aprovado, então eles devem seguir e sempre ser orçados no seu xarope específico. Uma observação importante aqui sobre os xaropes também. Se tem no receituário que eu tenho que fazer o xarope sem sabor, então eu vou utilizar, por exemplo, tem a matéria-prima e está no receituário xarope sem sabor. Eu vou digitar todas as matérias-primas, digamos que é zinco, vitamina B2, vitamina B12, vitamina A em xarope, sem sabor. Então, no final, eu vou digitar todas as matérias-primas e no final eu vou digitar apenas xarope especial, exemplo, para cada 5 ml. Não vou selecionar nenhum dos sabores disponíveis que tem no sistema. E recordando que ele não tem sabor, mas tem o adoçante natural, que é para auxiliar a mascarar o sabor característico da matéria-prima. Mas, quando essa opção é utilizada, deve-se ter ciência de que, mesmo com adoçante natural, quando o xarope for sem sabor, o gosto característico da matéria-prima, ela provavelmente vai prevalecer. Então, tem a opção. Quando o cliente quer o xarope sem sabor, eu digito as matérias-primas e digito, ou se for, na maioria dos casos, o xarope especial, ou se for, não, o medicamento é um xarope controlado, eu não quero sabor, vai digitar só a matéria-prima e vai digitar embaixo xarope, diet, stevia. Não vai selecionar nenhum sabor.
Encerramos então uma sessão e iremos agora mostrar a tela passo a passo da padronização de orçamentos. Então vamos ver na prática. As 5 sessões anteriores foram aí na teoria, e agora na sessão 6 nós conseguiremos ver de forma prática como ficará o orçamento de cada uma dessas formas farmacêuticas. Vamos começar então com o gel hormonal. O gel hormonal, ele tem aí 2 tipos, né? Que é a espécie atual, a espécie 10. Se for o frasco 30 gramas, então vou fazer aqui o orçamento na espécie forma farmacêutica 10. Vou colocar o volume para cada 1 grama. Vou fazer o orçamento, vou selecionar a matéria-prima específica, que aqui no caso é a testosterona bioidêntica. Coloco Pentravan ou base VUH, o que tiver orientado no receituário, para cada 1 grama. O meu contém vai ser sim, o QSP vai ser sim, e o meu contém vai ser 30 gramas, que é a capacidade total desse frasco. E vou selecionar o frasco correto, a embalagem correta, que é o frasco para hormônio 30 ml. Então essa é a forma de fazer o orçamento do gel hormonal para no frasco padrão de 30 gramas. E se for um gel hormonal no frasco menor, que é o frasco de 15 gramas, como fica esse orçamento de forma prática? Espécie 10, forma farmacêutica 10, né? Espécie 10, volume 0,2, quando apertar o frasco vai sair 0,2 ml. Vou digitar as matérias-primas, aqui a minha base vai ser o VUH, cada 0,2. O QSP vai ser sim, porque eu tenho que colocar a quantidade total. Quando eu digitar o QSP sim, já automaticamente me pede o contém, e esse contém vai ser 15 gramas, e vou selecionar o frasco para hormônio de 15 ml. Então essa foi sobre a padronização do orçamento de hormônios para 15 gramas e para 30 gramas. Qual é a exceção? Nós temos uma exceção aqui, que é a gestrinona. A gestrinona é um medicamento de controle especial que entra na prescrição em gel. Tem receituários que vai vir escrito a base Pentravan, que é o padrão, e tem receituários que não virá escrito. Então, a gestrinona eu tenho que pensar, primeiro que ela é um medicamento de controle especial, então o receituário, a validade do receituário é de 30 dias, a partir da data de emissão, 30 dias corridos. E eu posso somente aviar quantidade para 60 dias de tratamento, porque é da portaria 344. Então, aqui tem um exemplo prático de gestrinona, 2,5 Pentravan. Aplicar 1 grama intravaginal 3 vezes na semana. E aqui foi solicitado 36 doses. Se vai ser utilizado só 3 vezes na semana, então, por mês, vai ser utilizado, são 3 vezes 4 semanas, 12 gramas por mês. Se são 12 gramas por mês, e eu só posso, aí tem aqui, 36 doses. Eu poderia fazer essa venda para 36 doses? Não, porque eu tenho que vender no máximo para 60 dias. Se eu uso 3 vezes na semana, e o mês tem 4 semanas, eu multiplico 3 vezes 4, 12 gramas por mês. Se eu vou utilizar 2 meses, então eu só posso vender 24 gramas por receituário, tá? Como vai ficar esse orçamento
aqui da gestrinona, né? A prescrição estava aqui, né? 36 doses. E o orçamento de forma correta, como vai ficar? Sempre vai ser na forma farmacêutica 10, né? Na espécie 10. O volume para cada 1 grama. E gestrinona, Pentravan, 1 grama. O QSP vai ser sim. E o Contém vai ser 24 gramas. E no receituário, então, vai ter, olha, aplicar 1 grama, vai fazer a aplicação de 1 grama por semana. Se fosse 3 gramas, a embalagem vai ser a bisnaga vaginal, tá? Se fosse para aplicar 3 gramas, por exemplo, ou 2 gramas, o cliente tem que ser orientado. A bisnaga ela vem, né, com a marcação, então no lugar de puxar 1 grama, vai puxar 3 gramas por aplicação. E o cálculo vai ter que ser efetuado conforme a quantidade que vai ser utilizada. Mas a forma padrão de orçamento da gestrinona sempre será na espécie 10, sempre será na base Pentravan, no volume para cada 1 grama na bisnaga vaginal e sempre para até 60 dias de tratamento. E se for qualquer outro gel, se for um gel, por exemplo, eu quero manipular um gel com óleo de rosa mosqueta, eu vou fazer na forma farmacêutica 10, digamos que sejam 30 gramas. 30 gramas no volume, vou assar óleo de rosa mosqueta 10%, vou finalizar com gel base 30 gramas, QSP sim, contém 30 gramas e na bisnaga normal. Então, a espécie 10 vai ser utilizada para orçamento de gel, num geral, orçamento de gel hormonal, atendendo suas características específicas, 30 gramas, 15 gramas, e também o orçamento para gestrinona, que é padronizado na espécie 10 e na bisnaga vaginal, podendo vender até para 2 meses de tratamento. Vamos mostrar agora o orçamento das formas farmacêuticas diferenciadas. Como ficou na prática esse orçamento? Temos aqui o chocolate terapêutico, que é a forma maior. Vamos utilizar a espécie 5 para fazer esse orçamento. O volume, que é o peso de cada chocolate, que é 6 gramas. Aqui nós temos um chocolate de Morosil 400 miligramas, chocolate terapêutico 6 gramas. E meu QSP vai ser multiplicar 6 pela quantidade de chocolate. Certo? Então, se eu tenho ali 30 dias, se eu quero fazer 30 chocolates, eu vou multiplicar 6 por 30, que é o caso aqui que o QSP, o contém deu 180, é o equivalente a 30 chocolates. Vou selecionar em embalagem específica, que é o Blista Fácil, goma e chocolate. Aqui eu tenho o Drops de chocolate, que eu sinalizei para vocês, que é um chocolate de uma forma menor. Fica também na forma farmacêutica 5, o volume dele será 1,5 gramas. Aqui eu tenho um chocolate de picolinato de cromo, que é em micrograma. Então, eu sei ali no Drops de chocolate, 1,5. Quero descobrir qual é o meu contém. Então, quanto foi, por exemplo, 30 chocolates pedidos, vai ser 1,5 vezes 30. Meu contém aqui vai ser 45 gramas. Se eu quisesse fazer 60, 1,5 vezes 60, então meu contém seria 90 gramas. A embalagem específica vai ser o Blista Fácil, goma e chocolate. Continuando, vamos mostrar agora como ficou o orçamento atualizado da Jujuba. A Jujuba, forma farmacêutica 5, o volume e o peso de cada Jujuba é 5 gramas. Aqui eu tenho uma Jujuba de Morosil,
500 miligramas. Digitei jujuba base morango, 5 gramas. Aqui foi prescrito, exemplo, 30 jujubas. Então, vou multiplicar 5 vezes 30. Meu QSP vai ser sim e meu contém vai ser esse resultado da multiplicação. A jujuba ela também vai no blister fácil, goma e chocolate. Pastilhas. Pastilhas, nós verificamos que elas têm 2 tamanhos. Tem o tamanho P, que é feito o orçamento na espécie 5. Volume para cada 0,3 gramas. Aqui eu tenho uma pastilha de metilcobalamina, 500 mcg. Essa pastilha ela comporta na forma menor. Fechei em 0,3 gramas e o meu contém, eu vou multiplicar o 0,3 aqui, por exemplo, vezes 30. 0,3 vezes 30 ficou 9 gramas, que esse P-Sim contém 9 gramas. Blister, a embalagem é o blister para pastilha. Se for uma pastilha maior, então a espécie é 5, o volume dessa pastilha maior é 1 grama, digito, esse aqui é um caso de coenzima que é 10, seleciono embaixo pastilha sublingual até 350 miligramas, 1 grama, multiplicação direta, se o peso de cada pastilha é 1 grama, 1 vezes 30 gramas, se fosse 60 pastilhas, 1 vezes 60, seria 60 gramas. E o blister para pastilha. Aqui como ficou o orçamento do pirulito. Pirulito, forma farmacêutica 5, o volume, o peso de cada pirulito é 9 gramas. Aqui eu tenho exemplo de um pirulito de Morosil, 500 miligramas. Ou seja, pirulito base, 9 gramas. E multiplico vezes a quantidade que eu quero vender. Se eu quero fazer 30 pirulitos, eu multiplico, nesse caso aí é 45 pirulitos, porque eu estou fazendo somente 5 pirulitos. Aqui são só um exemplo de 5 pirulitos de Morosil, 9 vezes 5, 45 no contém. E aqui o blister fácil para o pirulito. Filme orodispersível, forma farmacêutica 5, volume cada 0,33. Esse filme aqui foi feito com cava Q10. Filme orodispersível 0,33, vezes a quantidade de filmes que eu quero fazer. Então, nesse caso aí, são 30 filmes, foi 0,33 vezes 30. O QSP, sim, o contém esse resultado, que é 9,99. E aqui o blister fácil, orodispersível. Óvulo, espécie 5. O volume de cada óvulo é 7 gramas. Esse aqui é um exemplo de ovo de ácido bórico, 600 miligramas. Orçado o óvulo base e multiplicado aqui a quantidade. Se eu quero, aqui são 7, né? Se eu quero fazer 7 óvulos, eu vou multiplicar meu volume, 7, vezes a quantidade, que aqui são 7 óvulos, vai dar 49, e selecionar a embalagem específica para o óvulo. Supositório adulto. Supositório adulto, ele tem um volume de 3,5 gramas. Aqui é um exemplo de supositório de mesalazina, 500 miligramas. Supositório adulto, 3,5. Se eu quero fazer 30 supositórios, eu multiplico 3,5 por 30, que meu contém é 105, e seleciono a fórmula para o supositório adulto. Supositório infantil. Supositório infantil, ele é na espécie 5, tem um volume de 1 grama, volume menor. Aqui é um exemplo de supositório de diazepam. Supositório base infantil, 1 grama, e multiplico pela quantidade, cálculo direto nesse caso, como o volume e o peso dele é só 1 grama, 1 vezes 30, 1 vezes 15, para calcular o contém, que é esse P-Sim, e seleciono a forma de supositório infantil. Aqui é o orçamento do xarope, né? O xarope é na forma farmacêutica 12. O volume vai ser de acordo com a especificação da prescrição. Nesse caso aqui, a prescrição tem de melatonina,
para cada 1 ml de xarope. Então, se fosse melatonina para cada 5 ml, para cada 2 ml, eu iria fazer o cálculo conforme a receita. Nesse caso, que é para cada 1 ml, é o cálculo direto, né, o volume, melatonina 5 mg, o xarope especial para cada 1 ml, e aqui são para 90 dias de tratamento. Se fosse a melatonina para cada 5 ml, seria forma farmacêutica 12, volume 5 ml, aqui embaixo também 5 ml, e se fosse 30 dias de tratamento, e fosse uma vez ao dia, eu teria que multiplicar 5 ml vezes os 30 dias de tratamento, que daria 150. Se fosse uma outra matéria-prima, fosse para administrar um xarope de vitaminas e minerais, para administrar antes do almoço e antes do jantar, fosse para cada 5 ml, então seria o volume 5 ml, digitaria todas as matérias-primas, embaixo para cada 5 ml, só que eu teria que considerar 5 vezes 2, seria 10 ml por dia, e multiplicar pela quantidade de dias para descobrir meu contém. Se fosse para 60 dias de tratamento, se ele vai tomar 2 vezes, daria 10 ml, vezes 60, o contém seria continuaria como QSP-Sim, e o contém seria 600 ml. Então, o volume sempre vai ser de acordo com o receituário. E eu tenho que considerar aqui, por exemplo, se eu sei que cada 1 ml comporta até 100 mg de matéria-prima de xarope, eu sei que aqui, por exemplo, a melatonina só tem 5 mg. Então, cabe tranquilamente aqui nesse 1 ml de xarope. Esse aqui é um caso de melatonina sem sabor, olha. Foi assada a melatonina, 5 mg, mas não foi escolhido nenhum sabor. Então, essa melatonina, ela está somente no xarope especial. O xarope especial, ele contém apenas o adoçante natural. Então, é um xarope que ele não tem sabor, ele só tem o adoçante, para ajudar na melhora da palatabilidade. E aqui o V-Shot. O V-Shot, eu tenho um exemplo aqui do V-Shot feito na espécie 12. Tem o V-Shot menor, que é para cada 10 ml. Tenho aqui a creatina, 3 gramas. V-Shot, 10 ml. E o QSP, QSP vai ser sim, e o contém vai ser 10 vezes a quantidade de V-Shots que eu quero fazer. Lembrando que aqui esse V-Shot de 10 ml, ele comporta até 3 gramas de matéria-prima, que aqui já está na capacidade máxima, né? Que essa creatina está prescrita exatamente 3 gramas. E se for o V-Shot de 20 ml, espécie 12, 20 ml, isso aqui já é uma prescrição com creatina de 5 gramas mais o HMB, então não comporta no flaconete anterior, mas eu posso fazer aqui no V-Shot de 20 ml e multiplico. Quantos V-Shots eu tenho que fazer? É 30, então eu vou multiplicar 20 vezes 30, que é SP-Sim, e o contém vai ser 600, nesse caso aqui. A embalagem é a caixa para o sachê, tá? Essa é a embalagem mesmo que vai o V-Shot. Então, finalizamos o treinamento sobre o Guia Prático de Padronização de Orçamentos. E está disponível na versão digital e também na versão física em todas as unidades Personale. Obrigada, encerramos por aqui. E antes de qualquer coisa, Personale.